Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter a tua palavra e ter a tua presença entre nós. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, Senhor, para que realmente nós possamos ser edificados, exortados e consolados com a tua palavra, Senhor. Nós realmente te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, porque reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Queremos ficar todos nós, desde o irmão que fala até os irmãos que estão ouvindo a sua voz, assentados aos teus pés, porque só tu realmente tens as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso, conduz essa reunião em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a ceia do Senhor, ou o partir do pão, tem sido algo tão atacado nos nossos dias, e até mesmo nós podemos dizer entre os irmãos negligenciado. Porque por doutrinas estranhas que foram introduzidas na palavra de Deus, certos irmãos agora, eles pregam que não há mais necessidade de partir o pão ou de cear com o Senhor. E nós realmente encontramos na palavra de Deus que realmente isso é um sacramento para a igreja do Senhor. O partir do pão, estar junto com os irmãos. A própria palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então veja que nós precisamos ter uma perseverança nisso, porque tem sido algo tão atacado no meio dos cristãos. Os cristãos liberais, eles misturam a ceia do Senhor com a festa da fraternidade que os irmãos tinham o costume de fazer todo domingo. Os irmãos se juntavam, e cada um trazia um pouco de comida. E eles almoçavam ou jantavam antes da ceia do Senhor. E nesse processo dessa festa, havia muitas divisões entre os irmãos. Alguns não esperavam os outros para comer, e cada um ia para o seu lado, cada um comia a sua própria comida. Então Paulo dizia que nisto não louvava os irmãos. E agora Paulo entra no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor. Então, realmente, se nós lermos lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ele não recebeu o evangelho da parte de homem, mas da própria boca de Deus. Paulo tinha recebido essas ordenanças do Senhor Jesus para instituir a ceia de Deus no meio dos irmãos. Isto está lá em Mateus capítulo 26, verso 26, em Lucas capítulo 22, em Marcos capítulo 14 e também agora em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Então veja que foi algo que o Senhor falou muito entre os irmãos. E você agora, comigo, nós podemos juntos olhar para a situação do Senhor nesse momento que ele parte o pão. Jesus estava reunido com os discípulos no cenáculo e a sua alma estava profundamente triste. Judas, o Iscariotes, já havia o traído, e agora o Senhor pega o pão e diz, institua a ceia. Mas, nesse meio tempo, os discípulos também estavam indagando, quem de nós é o maior? Então o Senhor está no meio de toda essa lambança da cristandade dos irmãos. E o Senhor, em meio a essa lambança, em meio a essa confusão, em meio a essa tristeza, profunda tristeza no seu coração, porque o seu amigo havia o traído, e o Senhor percebe a dificuldade do ser humano de seguir o Senhor. Então, realmente, por misericórdia de Deus, o Senhor institui a Santa Ceia, ou o partir do pão. Por isso que a palavra diz que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isso é muito importante, irmão. Isso nós precisa trazer um temor no nosso coração, porque o partir do pão é a maior demonstração da graça. É quando nós nos encontramos realmente com a realidade de Cristo. E é por isso que é algo tão atacado. Hoje nós vemos supostos irmãos que partem o pão com refrigerante, que fazem do partir do pão apenas uma festa fraterna,
Então desqualificam a realidade do partir do pão. Então um irmão sincero, um cristão bíblico, ele precisa ter esse sacramento, que é o partir do pão. E realmente é um sacramento, é um dogma da igreja, a ceia do Senhor. Nós temos poucos sacramentos. O Senhor instituiu o batismo e o partir do pão. E como o diabo tem atacado essas coisas que o Senhor instituiu, não por causa dele, mas por causa de nós. Porque realmente nós precisamos ser constantemente lembrados como nós andamos longe do Senhor. E que para os nossos pecados não teria jeito. Se dependesse de nós mesmos, nós não iríamos conseguir alcançar salvação. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, que é pela fé que somos salvos, e não das obras. Então nada que nós possamos fazer irá nos salvar. A única salvação veio de Deus, o próprio Deus, encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. Por isso que lá em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos curados. E o castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, quando nós participamos dessa reunião tão solene, tão edificante, nós precisamos lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Veja o verso 26. O Senhor diz assim, Paulo diz assim, anuncieis a morte do Senhor. Então veja, nós como cristãos, quando nós nos reunimos com o intuito de partir o pão ou de cear, nós precisamos num primeiro momento olhar para trás. Reconhecer que há 2000 anos atrás, o Senhor morreu por todos os nossos pecados. Realmente olhar como nós fomos agraciados pelo Senhor Jesus. Num primeiro momento, nós quando olhamos para os elementos, nós precisamos ver a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor por nós. Que não foi por qualquer preço. Sabe, irmão, quando você pega o pedaço de pão que você vai ingerir, você precisa aprender que o corpo de Cristo foi moído, foi quebrado pelas nossas transgressões. Cada pecado, cada ação atroz foi castigado e bem pago no corpo de Cristo. E quando o Senhor pega agora o cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então veja, num primeiro momento nós olhamos para trás. Nós olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus, pela obra redentora da cruz, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora num segundo momento nós anunciamos a vinda do Senhor. Veja, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Então você olha para trás, para todo o sacrifício do Senhor Jesus, para toda a obra redentora na cruz, e agora você olha para frente, porque a nossa esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para os nossos pecados, nós nos envergonhamos. Quando nós olhamos para a qualidade, para o tamanho do sacrifício do Senhor Jesus, nós nos alegramos. Porque a nossa esperança está no céu. Aquele que habita em luz inacessível. Aquele que está à destra do Pai. Agora, como diz lá em 1 João capítulo 2, verso 1, advogando pelas nossas transgressões. E não somente advogando, sendo a propiciação pelos nossos pecados. Veja que interessante. Então temos que olhar num primeiro momento para trás, para o sacrifício de Cristo. E agora num segundo momento, na mesma reunião, olhar para a glória alcançada pelo aquele sacrifício. Realmente, o Senhor se entristeceu quando viu a situação dos discípulos. Quando viu aquele que o traía. Judas não partiu o pão. Nesse momento, Judas já tinha pegado e se retirado entre os irmãos. E o Senhor se entristeceu, porque ele viu o estado de calamidade do ser humano. Como o ser humano não podia servir o Senhor.
E se nós olharmos para Judas, Judas viu todos os milagres do Senhor Jesus. Judas participou de quantas reuniões, quantos milagres do Sermão do Monte. Sabe, irmãos? Quando Pedro teve a revelação de Cristo, Judas estava ali junto. Judas viu tudo aquilo. Tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios. Judas tinha acabado de ver Lázaro ser ressuscitado. O poder e a graça de Deus na vida do Senhor Jesus, Judas tinha visto. Mas veja, irmão, segundo o Senhor Jesus, ele não quer ser lembrado por esses sinais, prodígios e maravilhas. Paulo nos diz que nós precisamos anunciar a morte do Senhor. O Senhor quer ser lembrado pelo seu sacrifício que ele fez por nós. Isso é a principal lembrança que nós temos que ter do nosso Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele é a vida eterna. Mas nós precisamos diariamente nos lembrar que o Senhor morreu por todos os nossos pecados. E o Senhor precisa nos livrar realmente de uma consciência cauterizada. E a consciência cauterizada, ela tem dois sentidos. Você pode ter a consciência cauterizada pelo engano do pecado, mas o diabo também pode atacar a sua consciência por causa de uma doutrina de demônios, por causa de não conhecer o Evangelho e o amor de Cristo, e o poder redentor da cruz de Cristo. Então, às vezes, os nossos pecados, eles esmagam a nossa consciência. E nós, às vezes, não conseguimos servir o Senhor porque pensamos que servir o Senhor depende de mim ou de você, Jair. Mas graças ao Senhor pela cruz do Calvário, porque se dependesse de mim hoje, eu não estaria aqui. Eu fui alcançado por esse amor eterno, como o Senhor diz, com amor eterno te amei. E esse amor eterno precisa constranger os nossos corações quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Então, realmente, quando nós entendermos esse amor tão grande, tão precioso, e nós nos aproximarmos do Senhor, dia após dia, anunciando para os irmãos. E veja, Paulo não está dizendo que nós precisamos anunciar a morte do Senhor para os ímpios aqui. Ele está numa reunião da igreja e ele diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor. Então a igreja se auto-anuncia a morte do Senhor. Para quê? Para que os irmãos tenham um fundamento. Porque hoje é pregado um outro evangelho, um outro Cristo, que diz que a obra depende de você, que a salvação depende de você, que a graça não teve condições de te salvar de uma maneira plena, mas Cristo nos libertou de uma vez por todas do império das trevas e nos transportou para um reino de filho do seu amor. Precisamos nos auto-anunciar, irmão, o Senhor morreu pelos teus pecados. E ele diz assim, dos teus pecados, Juarez, eu não me lembrarei mais. Mas sabe o que o diabo é perito? Está nos lembrando do nosso pecado, jogando na cara o nosso pecado. Mas o Senhor não lembra mais. Dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Nós precisamos trazer viva essa realidade da cruz. Porque o primeiro trabalhar da cruz é esse, nos salvar das nossas próprias consciências e nos salvar do engano do pecado. Se você não ter uma teologia ou uma doutrina certa da graça, você vai viver em confusão e você nunca vai conseguir servir o Senhor, porque você vai tentar servir o Senhor na sua própria força do seu braço. E a palavra diz, maldito é aquele que confia no homem, que faz do seu braço a força do seu braço. Entende, irmão? Então você não vai conseguir. Não se entristeça quando você errar. O Senhor já sabia que nós não iríamos conseguir servir Ele como Ele merece. Mas realmente, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais graça nós temos, mas mais realmente nós vamos nos enxergar pecadores. E é tão difícil, irmãos, nós pregar essa doutrina, que é a verdade nos dias de hoje. Porque quando nós estamos diante do pão, precisamos nos fazer lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. E isso é tão interessante, porque muitas vezes nós não conseguimos lembrar. Satanás tem roubado a nossa bênção na nossa mente, e a nossa mente se torna confusa. Então você vê um irmão que estava trabalhando para o Senhor,
Quando comete algum erro, parece que o irmão zera da presença de Deus. Mas o Senhor nunca vira as costas para nós, irmão. E se tivesse outro jeito para nós, se ele achasse que algum de nós, somente alguns teriam condições de servir ele conforme ele merece, realmente ele não tinha falado essas palavras na cruz. Senhor, é possível passar de mim esse cálice? Não é. Não é porque eu não iria conseguir, irmão. Não é porque você não iria conseguir. Você entende? Não é porque nós não iríamos conseguir servir o Senhor da maneira que Ele merece. E o Senhor pergunta ainda, é possível? E não é possível. Porque nós não iríamos conseguir, Jaime. Nós não iríamos conseguir servir o Senhor da maneira que Ele merece. Então, realmente, nós precisamos comunicar-nos uns aos outros essas grandezas que nós temos em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós realmente estivermos entendendo o que Cristo fez por nós, nós nunca mais ia pedir alguma coisa para o Senhor que não fosse obrigado, Jesus, por tudo que tu já fez por mim. Então, se eu agora estou passando por algum perrengue da vida, alguma coisa que tem me trazido algum desconforto, tanto material, isso não importa mais. Porque o Senhor já me transportou do reino das trevas para um reino de amor eterno. E é pela graça, por essa demonstração da graça, que desde os antepassados, quando você consegue enxergar esse amor eterno do Senhor, e esse dom perfeito de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você consegue olhar para o Antigo Testamento e ver como o Senhor já ia nos dando pista da redenção que nós teríamos na cruz do Calvário. Você lembra da história de Abraão e Isaac? O Senhor quis dar uma pequena demonstração de como ele precisava providenciar um cordeiro para esse sacrifício eterno. E ele quis comunicar com o homem, pediu para Abraão sacrificar Isaac. E quando Abraão pega Isaac, leva lá em cima do monte. Imagine a situação desse pai. Não é, Juarez, que tem um menino hoje, jovem. E o filho olha para o pai e diz, Senhor, pai, eu estou vendo tudo aqui. Tudo está aqui. Eu só não estou vendo o cordeiro. O que Abraão falou? Deus proverá. E realmente o Senhor proveu esse cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Você consegue olhar para trás comigo hoje? E ver quantas bênçãos espirituais nós alcançamos na cruz do Calvário? E ver como o Senhor foi vitorioso para a cruz do Calvário? Por isso, quando você vê que lá no rosto dele, ele mostrava intensa certeza que precisava ir para Jerusalém. Ele sabia, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele foi vitorioso. Ele venceu a morte. Veja que interessante, irmão. E ele venceu a morte para que hoje nós tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se realmente nascemos de novo, nós temos a vida eterna. E ele mesmo falou em João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Veja, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então hoje, muitas vertentes teológicas estão lançando os irmãos fora. Mas o Senhor Jesus disse para nós assim, eles vão inventar muitas maneiras, mas de maneira nenhuma eu vou lançar vocês fora. De maneira nenhuma. Invente uma maneira, essa não vai dar certo. Porque nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o nosso futuro, nem nenhuma criatura que nós podemos inventar na nossa cabeça pode nos separar desse amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então olhamos para trás, que interessante. Que obra grandiosa na cruz do Calvário, que separou os séculos. Hoje até mesmo aqueles que não creem no Senhor Jesus, eles são direcionados pela vinda do Senhor Jesus nessa terra. O ano em que Deus se fez carne. O ano que o construtor do universo decidiu redimir o seu povo. E nós somos o seu povo. Nós somos a sua herança eterna. Nós estamos aqui por causa dele, não por causa de nós.
Não é porque hoje nós decidimos vir aqui, é por misericórdia. É por causa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã que nós estamos aqui. Por causa que Ele decidiu nos salvar. Todos iguais, todos pecadores. Quanto mais você entende o sacrifício de Cristo, mais pecador você se torna na sua consciência. Por isso que no final da vida de Paulo, Paulo diz assim, digna essa palavra de toda aceitação, que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, quando você conhece o mistério de Cristo, realmente você vai se sentindo cada vez menor. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós tivermos um pouquinho de luz aqui, apenas uma vela acesa, nós vamos ver pouca sujeira. Mas se nós começarmos a acender as luzes do local e colocar holofotes com uma luz muito forte, quanto mais luz você tiver aqui dentro, mais sujeira você vai encontrar. Assim é a nossa vida espiritual. Quanto mais luz nós temos de Jesus, mais pecadores nós reconhecemos que somos. Sabe por quê, irmão? A única coisa que nós podemos reconhecer aqui é reconhecer que realmente nós somos pecadores. Você pode perguntar para mim, algum irmão pode se sentir digno de partir o pão? Não, irmão. Calvino dizia que a única dignidade que um irmão pode ter é reconhecer que ele é indigno de partir o pão. Ninguém tem condições espirituais de tocar no corpo e no sangue de Cristo. Ninguém. Então, o único sentimento que nós precisamos ter, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Veja, 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, Paulo vai continuar dizendo assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Veja agora o versículo que entra, o 28. Examine-se o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Então veja comigo, num primeiro momento nós olhamos para trás, nós olhamos para o sacrifício de Cristo, por tudo que a graça fez por nós, porque Ele nos alcançou, Ele nos salvou quando nós éramos seus inimigos, estávamos num império de trevas, Ele fez todo esse sacrifício, né? De uma vez por todas. Esse sacrifício foi todo o suficiente. Nós não podemos sacrificar mais. Foi o sacrifício. Olhamos para trás e entendemos que não iríamos conseguir. Então, em outro momento da reunião, nós olhamos para frente. E a nossa esperança vem no Senhor. E o mesmo Jesus que foi morto, ressuscitou e subiu ao céu, esse mesmo voltará para buscar a sua igreja. Isso precisamos ter no nosso coração. São sentimentos que precisamos trazer à memória. Olhamos para trás, olhamos para frente e agora nós olhamos para dentro de nós. Você entende? Paulo está dizendo assim, agora nós entramos num momento que nós precisamos examinar a nós mesmos. Será que vamos partir o pão pensando que somos alguma coisa? Como diz lá em Gálatas capítulo 6, aquele que acha ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou será que vamos reconhecer a nossa natureza caída? Reconhecer o quanto nós precisamos da graça de Deus, o quanto nós precisamos desse sacrifício vivo, o quanto nós precisamos do Senhor Jesus, que mesmo tentando achar outra saída, não existiu outra saída para nós. Nós nunca vamos conseguir agradar a Deus na nossa própria força. Nós só agradamos a Deus no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que quando apareceu Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, veio uma voz e apareceu do céu e disse o quê? Este é o meu Filho. A ele escutai. Nele tenho todo o meu prazer. É nele que nós conseguimos servir. Não é em nós. Por isso veja que interessante. Como nós precisamos ter discernimento da mesa do Senhor. Porque há um povo que se diz cristão que não tem nenhum discernimento. E há um perigo em nós estarmos assinando embaixo de certo tipo de movimentos. A gente acha, não tem perigo nenhum.
Como é perigoso, irmão. Como é perigoso nós andarmos com esse, como diz lá em Judas, capítulo 1, verso 12, diz assim: estes homens são rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Judas está dizendo assim, essas pessoas, elas estão entremescadas com os irmãos. E eles são rochas submersas. Você sabe o que é uma rocha submersa, né? Uma rocha submersa é que a primeiro momento ela não te apresenta perigo nenhum. Você olha uma rocha submersa, às vezes está aparecendo só a pontinha dela assim. E você diz, não tem perigo nenhum. Mas quando você se aproxima dessa rocha, ela pode afundar você. Isso é uma rocha submersa. Isso são pessoas que infelizmente estão completamente equivocadas. São pessoas que precisam aprender realmente, reaprender o que é o partir do pão. Porque se eles tivessem a mínima consideração pela palavra de Deus, jamais eles iam tratar o partir do pão de uma maneira como Esaú tratou a primogenitura. Porque Esaú era profano. Então veja, o Senhor deixou poucas diretrizes para nós. E mesmo assim, os irmãos têm sido profano, têm profanado a mesa do Senhor Jesus. Têm tratado a mesa do Senhor Jesus de qualquer maneira. E não foi por qualquer maneira. Quando o Senhor instituiu a ceia, ele estava no último momento da sua vida. Ele fala aos discípulos, essa vai ser a última vez que eu vou beber desse cálice convosco até a minha volta. Veja o coração do Senhor. Veja a vida do Senhor. Veja o propósito do Senhor. Veja como realmente nós precisamos nos examinar interiormente. Como que nós temos levado as coisas espirituais? Olha, irmão, se nós temos sido profano com as coisas que o Senhor considerou santa, talvez seria melhor nós estarmos em outro lugar do que aqui e agora. Se você não consegue ficar 1 hora levando a sério a palavra de Deus, você não deveria estar aqui, irmão. Você deveria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Porque você estando aqui, vai ser castigo para você, se você não levar a sério as coisas do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Por isso nós precisamos ter seriedade com as coisas de Deus. A Bíblia diz que com Deus não se brinca. Não torça o nariz de Deus, irmão. Você poderia torcer o nariz de qualquer pessoa, mas não de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Então nós precisamos ter essa reverência. Isso é nos examinar. Não quer dizer que eu vou me achar agora santo, então eu vou poder tocar no pão. Não, irmão. Você precisa ter a dignidade de entender que você não tem dignidade nenhuma para tocar no corpo de Cristo. Você lembra? Jacó tinha todos os defeitos, mas ele não era profano. Esaú aparentemente era um homem trabalhador, caçador, gostava de trabalhar, fazia suas coisas, era um homem, assim, aos olhos do mundo, totalmente perfeito, mas ele era profano. E a Bíblia diz que o Senhor se aborreceu de Esaú e escolheu Jacó. Veja que interessante, ele escolheu o pecador. Jacó quer dizer o pecador, o enganador, o suplantador. E muitas vezes nas Escrituras você vai encontrar essa expressão aqui, ó, o Deus de Jacó. E você pode me perguntar, mas Israel, o Senhor já não tinha mudado o nome dele para Israel, mas o Senhor quer deixar enfatizado na sua palavra que ele é o Deus do pecador, daquele que se arrepende, daquele que tem a dignidade de reconhecer as suas fraquezas, os seus erros, as suas derrotas, daquele que se autoexamina. Porque aquele que não se autoexamina, veja o que Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que está fazendo,
Se você comer esse pão aqui, igual você vai comer a nossa comida depois, você não está discernindo isso aqui, irmão. Você está levando isso aqui como uma brincadeira. E a igreja não é um lugar de brincadeira. Quantos irmãos partem o pão sem discernir o corpo e o sangue de Cristo? E Paulo vai continuar dizendo, porque quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe juízo para si. Então veja, nós temos juízo de Deus, nós temos amor de Deus, nós temos a maior expressão da graça, hoje sendo expressada a nós, o corpo de Cristo e o seu sangue. Nós temos perdão de pecados, nós temos uma redenção eterna, mas nessa mesma noite nós podemos ter juízo de Deus. Se nós não considerarmos isso, Paulo vai continuar dizendo, por causa disso há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Tem pessoas que ficam fracas porque não discernem o corpo de Cristo. Fica doente porque não consegue discernir. E chega a perder o direito de viver, porque não tem discernimento do que está acontecendo. E Paulo ele começa a falar para os irmãos, irmãos, vocês realmente estão nessa festa de amor. E eu vejo vocês, acontecia na igreja de Corinto, muitas divisões, cada um pegava a sua comida, comia de lado, e aquele que tinha levado a pouco comida não comia. E Paulo olha aquela situação da igreja, e ele começa a falar para os irmãos, irmãos, como falar das coisas espirituais para pessoas que são carnais? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não foi algo que eu inventei, foi algo que o Senhor me deu. E nós só podemos dar aquilo que temos recebido do Senhor. Então veja a seriedade da reunião, irmão. Muitas vezes a nossa vida anda assim, irmão, de mal a pior, porque nós temos sido e levado as coisas espirituais de qualquer maneira. Nós temos sido profanos com as coisas santas, com as coisas que o Senhor manda nos guardar. E infelizmente a notícia que eu tenho para você hoje é que se nós sermos assim, você está trazendo juízo para cima de você mesmo. Eu não posso falar que o Senhor vai considerar que você não consegue ficar um minuto concentrado na palavra. Eu não preciso dizer que o Senhor vai considerar porque você trata as coisas dele profanamente. Porque senão eu seria uma rocha submersa. Veja, Judas capítulo 1, verso 12, continuando. Estes homens são como rochas submersas nas vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato, pastores que apacentam a si mesmo, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, mas sem fruto, desprovida duplamente, mortos e desarraigados. Estes, irmãos, que nós não sejamos estes, que nós sejamos o outro grupo, aquele grupo que reconhece os seus pecados, que reconhece as suas falhas, que estão olhando para trás, para a morte do Senhor Jesus, e estão olhando para frente, para a graça que nós temos em Cristo, que um dia Ele vai voltar e vai nos levar para estar junto com Ele. Que nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, enxergando que, olha, Senhor, como é que eu fui enxertado nessa tão grande salvação? Como que eu posso participar disso? Eu, um pecador terrível, como eu posso estar junto de Ti nesse momento? E daí nós olhamos para os elementos e vemos que realmente, porque não temos jeito, não temos como servir o Senhor, não temos como seguir o Senhor, não temos como fazer a obra do Senhor da nossa própria força, então nós reconhecemos que o sacrifício realmente foi grandioso por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Então temos essa dignidade de reconhecer que todos nós não somos dignos de tocar no corpo do Senhor. Mas Ele, por misericórdia, nos pega pela mão, limpa-nos de todo pecado. E agora, pela graça, por esse amor eterno, nós somos salvos. E o Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Veja que você não tem capacidade. Veja que você é indigno.
Essa é a mesa dos indignos. Veja que você não teria como partir o corpo do Senhor. Veja que você não tem nenhum mérito em si mesmo. Então, dessa maneira, agora você discernindo o corpo, a grandiosidade desse mistério, que foi a morte do Senhor Jesus, que nos foi revelada, então você agora é um convidado a participar da vida do Senhor, desse privilégio que temos de sermos os escolhidos de Deus, a igreja de Deus, que estamos selados com o Espírito Santo da promessa, até que Ele venha. Somos os convidados. Ele nos convida. Os totalmente indignos são os convidados a estar aos pés do Senhor, reconhecendo que só dele poderia vir esse suprimento para as nossas vidas. E agora, por Ele, nós estamos aqui. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos ter um momento de oração para que nós possamos nos examinar a nós mesmos. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Amém? Pai, realmente nós sabemos que somos completamente incapacitados, Senhor, de Te servir. Que os nossos pés têm se apressado para fugir para longe de Ti, Senhor. E que realmente não temos nada a Te oferecer essa noite. Porque somos vazios, somos maledicentes, somos mal agradecidos, somos pecadores. Nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos são malignos. Como a Tua palavra diz, não há quem faça o bem. Realmente a nossa boca, Senhor, tem sido muitas vezes um sepulcro. E o Senhor tem misericórdia de nós. E mesmo nessa nossa situação, o Teu amor nos alcança, Senhor, através dessa bendita misericórdia. Nós Te agradecemos, Senhor, porque realmente nós, sem Ti, nada nós podemos fazer. Reconhecemos que todo dom perfeito, tudo veio de Ti. Que sem Ti nós não estaríamos aqui. Que realmente o Senhor nos resgatou. Que realmente somos os mais imperfeitos. Que realmente não temos feito nada para Ti. E esse tão grande sacrifício agora constrange o nosso coração, Senhor. E Te pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. O Senhor possa encher de alegria os nossos corações, porque mesmo da maneira que somos, o Senhor nos amou com um amor eterno. E a Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu único Filho, Senhor. Nós não temos ideia desse amor, porque esse amor transcende todos os nossos pensamentos, e por mais que falamos desse amor, não conseguimos ter a mínima visão da grandiosidade do Teu amor eterno, Senhor. Mas nós confiamos na Tua palavra. Confiamos nas Tuas ricas misericórdias. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer que onde habitou o pecado, superabundasse a graça, Senhor. Para no Teu Filho, Pai, poder nos resgatar de toda a condenação eterna. Então perdoa, Senhor, se muitas vezes somos devassos, se muitas vezes tratamos as coisas santas, assim como Esaú, Senhor, que era profano. Nos livra de ter um coração profano. Nos livra, Senhor, de ter um coração sem temor. Nos livra, Senhor, de sermos como meninos agitados, levados ao derredor de todo vento de doutrina. Nós queremos estar alicerçados em Cristo, no Teu Filho. Nos livra de todas as nossas confusões, Senhor. De tudo aquilo que não Te agrada. Nós sabemos que o Teu sangue é poderoso, Senhor, para nos livrar de nós mesmos, Senhor. Da nossa natureza caída, Senhor. Nos livra de tropeçar. Reconhecemos, Senhor, que realmente somos os indignos, mas reconhecemos que no Teu Filho nós somos santificados. E Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve e tem e terá misericórdia de nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós.
palavra.